Oi, meus bens, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre como foi a minha FIV, né? Na verdade, como foi a retirada dos óvulos, como que foi todo esse processo até chegar na implantação do embrião. Então, é o que eu falei, a importância desse processo todo, você viver esse processo, né? E depois que passa daquela etapa que eu falei pra vocês, a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí. Esses daqui são os meus lindos bebês. Tá vendo? São células, né? Esse daqui tá no D7, que é no dia 7 das multiplicações. Fala, gente, quando você olha um negócio assim, você não fica maravilhada, assim, né? A ciência meu Deus, ela é linda, né? Porque ela te possibilita, né, realizar sonhos e é muito bom isso. É um milagre mesmo. Bom, esse daqui é a imagem dos embriões da minha primeira implantação, né? A minha primeira implantação não deu certo, né? Tem toda uma... São questões, eu falo assim, que eu acredito no momento. Por mais que seja difícil você pegar um negativo e você se sente frustrada, eu me deparei com várias meninas que ficaram minhas amigas, né, no decorrer desse processo, que a gente entra em contato e às vezes se cruza dentro da própria clínica e pega o contato e conversa, e a gente discutia muito sobre essas questões, né. Eu vi mulheres com 6 tentativas, né. Não é fácil, gente. Essa minha primeira tentativa, que é desses embriões, geralmente ele coloca 2 embriões, né? Ele não pode, por uma questão ética, ele não pode colocar mais de 2, e um só também não é recomendado, a não ser que a mulher só tenha esse embrião, aí ele coloca só esse embrião. Mas assim, o indicado é no máximo 2. Por quê? Porque um pode virar 2 e 2 pode virar 4. Ou, entendeu? Você ter uma gravidez de quádruplos, né? É uma gravidez de alto risco, é tudo muito diferente. Então, isso é como se fosse uma contraindicação do método em si. Então, o ideal é colocar 2 e isso é 2. Ou de 2, se um não fazer anidação, não fixar, pelo menos um vai, né? Então, assim, porque você é um preparo muito grande, né? Então, assim, você não pode arriscar tudo, né? Mas às vezes tem mulher que só tem um, né? E o Dr. Luiz falava uma coisa muito interessante. Ele falou assim: menininha, a gente só precisa de um. Você tem 14, mas para você ser mãe, você precisa só de um. Então, dentro desses 14, não é possível que não vai ter um. Então, assim, isso me acalmou. Ele falou assim: tem mulher que chega aqui para implantar um, ela só tem esse um. Ela não tem outro óvulo, ela já induziu várias e várias vezes de óvulo, só tem um. Às vezes nem foi tão bem classificado, mas ela vem, implanta e dá certo. Tem outras que não tem essa opção, que opta por adoção. Então, assim, o que é ser mãe, né, gente? Vamos, né? Ser mãe é tanta coisa. Você pode ser mãe, assim, de N formas, né? E eu acho que é isso. Bom, essa questão dessa primeira implantação, o médico deu essa orientação, né? Depois da implantação, o que é a implantação, na verdade? Vamos do começo. A implantação, você vai na clínica, ele faz a implantação através de um tubo, não tem aquele aparelho para fazer o exame de prevenção, ele coloca aquele aparelho e introduz uma pipeta grande no colo e coloca lá, e ele fica olhando no monitor de ultrassom.
E aí você vê aquela gotinha. E essa imagem que eu mostrei, ela tá assim ampliada trilhões de vezes, mas no ultrassom você vê aquela gotinha minúscula, um ponto sendo implantado. E aí o seu organismo que vai fazer aquilo. Pensa, gente, uma gravidez normal, esse processo todo é feito internamente com vocês, né? Com o corpo. E quando você faz uma FIV, é o externo, quer dizer, esse embrião, se você for parar para pensar, por mais que ele seja óvulo seu e tudo, ele é um corpo estranho, né? Você tá sendo preparado e tudo, mas assim, você tem que ter esse cuidado, né? Você tem que se resguardar nesses dias. O médico falou, não, Thaís, depois de 3 dias é vida normal, mas gente, assim, nesse primeiro dia, eu falei, ah, não, então vida normal. E depois vida normal. Ele falou que vida normal, vida normal. Fui dirigir, fui para outro lugar, fui fazer uma coisa, fazer outra, para esperar. Porque depois que você implanta, você só pode fazer o exame, o beta-HCG, o quantitativo, e aí não pode ser aqueles de farmácia, canetinha, nada, tem que ser o quantitativo de sangue no laboratório, porque você tem que ver a dosagem, né? O hormônio do beta-HCG ele tem que estar bem alto. E aí, só depois de 15 dias da implantação é que você pode fazer. Antes disso, vai dar negativo. E assim, você fica com aquele desconforto, sabe? Aquela dor no baixo ventre, aquele assim, sabe? E aí você pensa assim, nossa, tô grávida, sabe? Eu, pelo menos, já saí de lá achando que eu tava grávida. Falava com a minha barriga. E eu acho que até isso é importante. Porque o fato de você falar, o fato de você imaginar, porque imagina, você sabe que tem dois bebês assim dentro de você. Não interessa se é célula, se não é célula. A mãe não pensa que é célula, a mãe pensa que é um filho. Mas só que aí não fixou, né? Eu não sei, não sei o que foi. Eu tava nessa primeira implantação minha. Emocionalmente eu não tava legal. Porque meu pai tinha adoecido na época, eu tava muito ansiosa, muito preocupada e a minha vida tava uma loucura com outras questões. Então, assim, eu não tava ali, sabe? Eu não tava ali para aquele momento. E é isso que eu falo quando eu falo que, assim, tudo tem seu momento, tem a hora certa. E eu acho que foi isso, sabe? Talvez eu ia ficar, nossa, mega feliz, meu Deus. Mas não foi o momento, né? Deus não quis assim. Dizem que, e eu acredito muito nisso, que os filhos escolhem os pais. Escolhem o momento certo de vir para essa vida, para essa família, para essa terra. E esses dois bonitinhos aqui não era eles, né? Então, assim, hoje eu falo com tranquilidade, mas na época eu sofri muito, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Que adianta ter 14 embriões top, 5 estrelas e se meu corpo não aceitar? E se isso não der? Né? Mesmo tendo esse embrião, tem a questão do corpo, tem a questão da sua saúde, você tem que estar com a saúde assim, sabe? Alimentação saudável, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode, sabe? Você não pode muitas coisas. Porque assim, você tem que preparar o seu corpo, né? Ao contrário de uma gravidez natural, que você, descobri que tô grávida, a partir de amanhã não bebe, não. Quando você faz esse tratamento, você simplesmente você cultua seu corpo, sabe? Você protege a sua saúde, você pensa nisso tudo. Então, e mesmo assim não dá certo. Aí você pensa, meu Deus, não vai dar certo. Só que calma, gente, calma, dá certo. Mas é um processo, tá? Nessa primeira minha que não, nessa primeira transferência minha de embrião que não deu certo, eu fiquei muito frustrada. E aí eu já programei, já saí de lá, fiz o beta, já liguei para a enfermeira da clínica, falei, ó, já pode programar o próximo ciclo, eu vou menstruar mais ou menos em tal data, já marca o ultrassom e não sei o que. Ela falou, Thaís, calma, menstrua, depois a gente vai fazer o seu cronograma e aí a gente vê como vai fazer.
tá bom? Então tá bom. E aí eis que veio uma luz assim maravilhosa na minha vida, naquele meu momento. Tem uma menina, assim, eu devo a minha sanidade mental da época a ela, que chama Gabi Lacerda. E ela foi tentante, ela tem 2 filhos hoje, mas ela foi tentante por muito tempo, fez esse mesmo tratamento que eu. E eu, por um acaso, vi ela no YouTube. Por um acaso não, né? Que eu não dormia, passava a madrugada inteira vendo no YouTube coisas, procurando coisas. E a única, de tudo que eu vi, a única que chegou e tocou no meu coração, assim, de uma forma surpreendente foi ela. E depois eu vou marcar e vou colocar o link desse vídeo específico que eu assisti e que é incrível, que ela fala em resumo, ela fala de você se reservar. Se reservar no sentido de não comentar sobre esse procedimento com ninguém, nem com familiar, nem com nada disso, ser extremamente íntimo, só seu e do seu marido nesse primeiro momento. Porque senão cria toda uma expectativa, cria uma cobrança, cria aquela coisa, e aí, deu certo, não deu certo? Ó, não fique estressada, ó, não fica ansiosa, porque senão não vai dar certo. Como se isso fosse possível, né? Aquilo que eu falei no primeiro vídeo, é tanto, ai, que você fica, meu Deus. Então assim, e ela fala isso, do silêncio, de você, outra coisa incrível, ela fala da questão de você se ver mãe, você mentalizar isso internamente, você na hora de deitar, antes de dormir, você fechar os olhos e se ver grávida, imaginar o seu parto, ver o seu filho pela sua casa, você tirar uns minutos, uns 5 minutos no dia e ter aquela coisa da respiração, para você tentar acalmar. E isso é fundamental. E depois que eu assisti a Gabi, eu meio que foi um mantra, sabe, pra mim. Eu fui seguindo ela assim, esses passo a passo, para mim, já pensando na minha segunda, né? Então eu só fazia leitura bacana de livros, sabe, leves, livros que fossem me acrescentar. Fui fazendo coisas que eu gostava, para me dar uma, como é que fala? Para mim tirar essa coisa, né, pesada de espera, de frustração. E para mim funcionou, né? Então assim, e a Gabi tem vários livros para mães tentantes maravilhosos, maravilhosos, super indico, gente. E para mim funcionou e eu espero que funcione para vocês também. E foi isso, sabe? E eu fui aguardar para fazer a minha segunda tentativa. E na primeira tentativa, eu acho que acho que eu tenho, inclusive, esse vídeo. Meu marido filmou, foi aquela coisa, eu fui toda trabalhada no glamour, tava me achando já assim, que eu ia para um evento, de tão feliz que eu tava, né, nesse dia da minha primeira implantação. Então, assim, você, né, aí eu te falo, a gente não cria expectativas? A gente cria muitas, né? Então vai no seu ritmo, tá? Faz do jeito que você sentir a vontade de fazer, porque, como eu disse, tudo faz parte. Isso tudo fez parte. Para mim ser forte para a segunda, para mim encarar as outras coisas, eu precisei passar por isso e dessa forma, porque é a forma que a gente consegue. Só que quando você tá vivendo isso, às vezes o fato de você me ouvir ou a ouvir uma outra pessoa, como na época eu ouvi a Gabi, ela te ajuda a acalmar um pouco, né? Dá aqueles 5 minutos que você consegue pelo menos respirar, porque quando a gente tá ansioso, até a respiração da gente é pesada, né? Você respira 1000 vezes por minuto. Então, assim, chega a dar aquele sufoco no peito. Então, assim, para essa minha segunda implantação, eu já fui totalmente diferente. Eu cheguei lá quando a embriologista me mostrou os embriões, me entregou a pastinha com as orientações, falou, olha, esse aqui que a gente vai implantar. E é engraçado que agora eu já vou aproveitar e já vou falar da segunda tentativa, porque é engraçado que a embriologista chega com a pipeta assim, né, do laboratório. Falou, olha, seus filhos estão aqui.
Meninas, quando ela falou assim, os seus filhos estão aqui, fez assim, ó, tum. Eu olhei assim pra ela, olhei pro meu marido, aí eu falei assim, é mesmo? Ela falou, é. E eu tenho a mão boa pra escolher. Esse vai dar certo. Aí eu olhei. Vocês acreditem, pasmem ou não, eu tive a certeza que aqueles iam dar certo. Porque ela falou, talvez ela me falou num tom tão assim de brincadeira, ou assim, não é nem um tom de brincadeira, mas assim, um tom pra me dar um estímulo, tirar aquela coisa, né, de mim, assim, que ela sabe, né, tá ali no dia a dia, ela sabe que todas as mulheres têm isso, né. E ela falou isso e aquilo me absorveu, assim, aquilo entrou dentro de mim e eu tive na certeza. Por mais que eu tava assim com medo, porque é engraçado, né? Quando você pega um negativo depois de fazer uma implantação, você fica com medo de ter fé. Você fica com medo de acreditar. E aí eu fiquei assim, ai, não sei o que, sabe? Assim, ai, não quero. Mas aí quando ela falou, eu falei, é isso. Meus filhos estão ali e ela vai ter a mão boa e ela escolheu dentro daqueles 14, que na verdade já tinha 12, porque os dois primeiros já tinham sido utilizados na primeira tentativa. Quer dizer, ela tinha pego 2 no meio de 12. Então, assim, ela realmente, né, tem que ter a mão muito boa. Porque a gente não sabe dentro desses 12 quais iam fixar e qual não, né? A gente não sabe. E se aquele momento era o momento, e se aqueles dois eram os dois, né? E aí tá. Um belo dia, minha irmã gêmea me atentando, virou pra mim e falou assim: Thaís, eu sonhei que você tava grávida. Vai lá na farmácia, olha, tanto que é a tentação. Vai lá na farmácia e compra o teste daquele de farmácia mesmo. Não precisa fazer o de laboratório, porque eu não estava saindo de casa. Nessa segunda tentativa, eu já fiz totalmente diferente. Eu não levantava da cama, eu fiquei 15 dias sem levantar da cama. Eu levantava da cama para ir no banheiro, para fazer as coisas, comer, às vezes para dar uma esticada na perna, dar uma caminhadinha leve. Então, assim, eu fiz totalmente diferente, assim, do que a indicação médica. Porque eu quis ficar quieta. Porque você fala que não, gente, mas assim, você vai pra beira do fogão fazer alguma coisa, é um esforço. Você pega alguma coisa, você faz isso, você faz aquilo. Qualquer coisa mínima que seja, você faz esforço, né? E eu falei, não, eu vou deixar o negócio fixar bem dessa vez. E aí já tinha mais ou menos uns 12 dias, 13 dias. E ela falou, eu sonhei que você tava grávida, eu sonhei que você me ligava e falava, tá, Liz, eu tô grávida. Então, aí eu peguei e falei assim, Liz, eu não posso fazer. O médico pediu pra mim não fazer. E aí, quem aguenta, né? Porque se uma pessoa fala, eu sonhei, aí você pensa assim, meu Deus, você sonhou é porque é certo. E eu não queria, gente, eu juro, eu não queria. Aí, o que eu fiz? Fui na farmácia. Desci, gente, não tava nem saindo de casa. Desci, fui comprar o teste. E aqueles testes, aqueles bonitinhos de caneta e tal, ele é todo em inglês, assim, eu não sei ler inglês, né, e tudo. E aí eu olhei e falei, ai, meu Deus do céu, tá. E eu fiquei naquela dúvida, dois pauzinhos positivos, um pauzinho negativo, como é que é? Aí tá. Meninas, eu pego e coloco o negocinho no xixi lá, coloca a gotinha do xixi e lá pede pra contar até 5, até 8, não sei. E eu contei até 2 e já, puf, positivo. Gente, eu não sabia, na verdade até hoje eu não sei nem, assim, explicar pra vocês a minha reação. Foi a coisa mais incrível que eu passei, assim. E aí peguei o positivo, liguei pra ela na hora. Eu falei, Liz, tô grávida, Liz. Meu Deus, tô grávida. E eu tenho uma amiga minha que também tava grávida no mesmo período que eu. Assim, praticamente engravidamos juntas. E liguei pra ela, tô grávida, e não sei o que. E fiquei naquela coisa. E aí, minha filha, eu falei, não,
Esse negócio esses exames de xixi, assim, não. Ixi, pode ser tanta coisa, eu tô tomando tanto hormônio, pode ser isso, não. Peguei meu carro, fui no laboratório, fiz o exame, o beta-HCG quantitativo, de cara já deu 2.000 e tá lá. E eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu pensei, poxa, um resultado deste, 2.000 de quantitativo de 2.000 e pouco, é gêmeo. Aí me veio a certeza. Eu falei, não, é gêmeo. Eu tô grávida e é gêmeo. E os dois vão dar certo. E deu. Deu, tá aí o Benjamin e o Benício. Minha segunda tentativa. Os meus bens. Nossa, passa um filme, né? Na vida da gente. O que eu quero dizer com isso? Sonhe. Esteja inteira nesse momento. E tenha fé. Acredite que as coisas acontecem. Acreditem que a gente está aqui para aprender e que a gente não aprende de nenhuma outra forma a maternidade. Você divide quando você decide ser mãe ou quando você decide dar amor a alguém, o universo inteiro conspira a seu favor, porque é só através desse amor, de amor intenso, de amor verdadeiro, é que a gente muda as coisas. É só através do amor que a gente vai mudar tudo isso que a gente está passando. É só através desse olhar para nós mesmos, para a nossa família, para as pessoas que a gente ama que está à nossa volta, com mais doçura, com mais paciência, é que a gente vai transformar um pouco, sabe? Sem isso, não é possível. Porque de tudo isso, de tudo que eu vou falar aqui nessa sequência das coisas, vocês vão ver que, em resumo, das coisas difíceis, das coisas boas e tudo, o que sobra, se você for somar e espremer a somatória, o que sobra é o amor. É só o amor. Então, fiquem com essa mensagem de hoje de esperança, né? Como vocês viram, para mim foi muito difícil o negativo da primeira, mas é infinitamente bom, né? A segunda tentativa, o meu positivo, e a gente vai estar falando muito sobre isso, porque de agora para frente, depois da segunda tentativa, vem uma série de coisas, né? Aí é que eu falei, lembra no primeiro vídeo, de outros conteúdos? Você começa a mexer com outros conteúdos seus, né? Porque aí você tá grávida, né? Aí a sua ficha faz assim, ó, puf, tô grávida, né? E é isso que eu vou estar dividindo com vocês nos próximos vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando. Comentem, quem tiver alguma amiga que esteja passando por isso e que às vezes precisa ouvir, né, outras pessoas, né? Marca, comenta, vamos tá dividindo isso aí com elas também, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!